Olá, queridos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um Discipule, um momento onde a Igreja Teu Reino, junto com alguns irmãos, pastores, nós ensinamos a igreja, né, como nós devemos viver e nos portar. Sejam bem-vindos, então, que Deus abençoe a sua vida e compartilhe com o seu irmão, compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor. Será uma bênção em nome de Jesus. Hoje o tema é muito importante, mas antes eu quero apresentar os irmãos que estão aqui conosco. Nosso irmão Carmelo. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Missionária Jace, pastora Jace, missionária Jace. Missionária. Missionária Jace, seja bem-vinda mais uma vez. Amém. Que Deus te abençoe muito. Amém. Pai do Senhor a todos, né? Uma alegria estar aqui de novo. Né? E hoje é agora com Carmelo, olha aí, que bênção. Que bênção, que bênção. Irmãos, vamos falar sobre santificação. Né? É um tema muito importante, é um tema onde Deus tem nos chamado, Deus sempre nos chamou a essa santificação, né? E eu quero ali já ler os versículos básicos do nosso ensino de hoje, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a parte A. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém. Irmãos, santificação. Vamos lá. É um tema bem importante para nós, né? Porque a gente parte do princípio que a gente não pode ser nem santarrões, aquelas fariseus, pessoas que colocam a lei, que imprime ali o pecado de forma que eu devo viver não para Deus, mas para a sociedade ou para a igreja, mas também eu não posso ser tão levianos quanto esse assunto. Deixar correr de qualquer forma, né? Ah, não, Deus perdoa tudo, né? Eu posso ver minha vida do jeito que eu quero, Deus me ama, né? Aí é complicado que a gente torna isso uma graça barata, né? Então eu quero deixar com vocês aí um pouquinho, né, sobre essa introdução. O que vocês falam sobre santificação ali, segundo aquilo que a gente está estudando aqui? Jace primeiro, né? Claro, né? As mulheres primeiro. As damas. Cavalheiro. Pois é. Então, dentro do que você falou, né, a gente realmente tem isso. A gente viveu alguns anos atrás aquela teologia muito legalista, né? Sim. Nada pode, nada pode, nada pode, nada pode. E às vezes a santidade sendo interpretada como algo assim, de usos e costumes, né? Apenas alguns tipos de comportamentos, né? E depois foi-se para outro extremo, da teologia permissiva. Eu né? acho que a gente ainda está nesse processo, né, Jace? Infelizmente. E cada vez pior, né? Piorando. Que é aquela teologia permissiva. Tudo pode, tem nada a ver, isso, né? Isso é relevante, né? Deus não vai se importar com isso. E hoje, talvez, a gente trabalhando aqui, falando um pouco, compartilhando um pouco, exatamente sobre o equilíbrio, né? Uhum. Mas que santidade, santificação é algo fundamental no caráter cristão. Sim. E isso tem que estar impregnado em nós como caráter, né? Sim. Em nosso caráter cristão, como crentes, como filhos de Deus, de vivermos uma vida de santidade, né? Glória a Deus. É isso mesmo. Basicamente a gente precisa viver isso diariamente, né? Igual a gente até estava conversando antes, né, da nossa gravação aqui. Nós precisamos conhecer a Deus. Se a gente conhece realmente a Deus, se a gente realmente tem um encontro com Ele, nós queremos essa santificação também. Né? É algo que nós vamos buscar como uma coisa que realmente nós sentimos na necessidade. Né? Então a gente precisa buscá-la diariamente, constantemente, porque hoje em dia realmente é difícil, né? O pecado está bem visível, né? Uhum. As pessoas perderam o respeito de tudo e de todos, e então assim, a gente precisa ainda mais hoje nos esforçarmos para viver uma vida santa. Sim. Né? Eu acredito que de todas as buscas do homem, né, de tudo aquilo que o homem tem buscado nesses dias, eu acho que a santificação ela é primeiro lugar, né? Sim. Na vida comum do homem, né? Porque a gente fala assim, busca a Deus em primeiro lugar, né? Buscar o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas.
Acredito que a santificação é a primeira coisa que o homem deve buscar. Exato. Até mesmo porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, né? Carmelo já introduziu aí, a gente conhece a Deus, a gente tem aquela revelação de quem Deus é. Eu gosto muito da história de Raabe, porque quando Raabe, ela contempla quem Deus é, né, e ela demonstra uma fé, às vezes, até maior do que alguns israelitas, que eu acho que estavam temerosos, será que a gente vai conseguir tomar Jericó ou não? Mas Raabe já diz assim, nós temos tanta certeza que o Deus de Israel vai entregar a nossa cidade diante de vocês, que nós já estamos com os corações desmaiados aqui. Glória né? a Deus. Então é uma fé, ela contemplou quem? A grandeza de Deus, a beleza de Deus. E quando ela teve a oportunidade de seguir esse Deus, ela se agarrou essa oportunidade. Né? E ela pede aos espias que protejam, que a livrem junto com sua família, mas ao mesmo tempo ela seguiu o povo de Israel, ela seguiu esse Deus, ela contemplou esse Deus, ela quis seguir esse Deus, ela passou a fazer parte do povo de Deus, mas aí o que ela faz? Ela deixa a vida para trás. Sim. Porque quando você se aproxima de Deus, não tem como você não ser transformado. O velho homem tem que ficar, né? O velho homem fica para trás. Ela deixou para trás, ela deixou a idolatria, a prostituição, né? Ela deixou todo o seu passado para trás e foi viver uma vida agora buscando essa santidade em Deus. E os resultados? Passa a ser parte até da genealogia do próprio Jesus Cristo, né? Legal. Tremendo isso. Então, para mim, assim, quando a gente se aproxima mais de Deus, a gente está se aproximando mais do quê? Da perfeição. Santidade. Deus é o perfeito, é o santo. Né, da santidade, da perfeição. Quando a gente se aproxima de algo perfeito, revela o quão imperfeito nós somos. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, a gente vai ver que nós somos imperfeitos, que tem muita coisa para ser tratada, tem muita coisa para ser trabalhada no nosso caráter. E aí o desejo vai ser o quê? De buscar essa transformação constante. Glória a Deus. Né, nesse processo de santificação, para quê? Para a gente poder nos aperfeiçoar cada vez mais. E lembrando que sem santidade é impossível. Então, assim, a gente começa desse princípio, né? Sem santidade é impossível vir a Deus. Nós falamos da santidade porque a gente tem que passar bem rápido nesse ponto, só lembrando um pouquinho. Por que nós precisamos ser santos? Né? Eu acredito que a gente precisa ser santo porque nós viemos e ainda habita em nós o pecado original. Né? Então, a gente passa por esse processo do pecado, mesmo que transformados, justificados, regenerados, mesmo sendo filhos adotados por Deus, que são as lições passadas. Vai lá nas lições passadas que você vai ver isso tudo. O pecado original ainda habita em nós, né? É a famosa as frase... As consequências, né? Os estragos do pecado original. Tá ali na gente. É a famosa frase de Lutero, né? Quando ele foi batizar, ele falou assim, não, então eu vou afogar o velho homem. Aí ele, na hora que ele passou pelo batismo, levantou e falou assim, nossa, eu não sabia que o velho homem sabia nadar, né? É aquilo que o apóstolo Paulo fala. O bem que está em mim e o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço a todo momento. Então, a velha luta entre a carne e o espírito, né? Por isso que a santificação é um processo. Não é uma vez santo para sempre. Quem dera se fosse uma vez santo para sempre. Exatamente. Né? Então, o pecado, vamos falar, como que o pecado age objetivamente na nossa vida? Quem quer falar? Ele acaba com a gente. Ele destrói. Para acabar, para cortar as pernas. Né? Tanto que, às vezes, acho que todo mundo já experimentou isso, né? Quando, às vezes, Jesus vem e regenera a gente, faz um trabalho de salvação e tudo mais, e acontece que a gente cai, nós nos sentimos literalmente perdidos, porque ele vem igual um caminhão, bum, nos pega e, né? Sim. Destrói a nossa vida, e ele vem para realmente destruir e para nos deixar separados de Deus, né? Aí Cristo vem e morre. Cristo vem, né? Nós somos justificados, né? E depois disso a gente consegue construir essa vida de santificação, né? Exatamente, porque na verdade, de forma objetiva, né, o pecado, depois de Adão e Eva, todos que nasceram depois deles já nasceram no pecado. A gente nasce condenado. Né, a gente nasce já na condenação, a gente já nasce mortos espiritualmente falando, sim, né? Sim. E quando Jesus morre, né, por nós na cruz, nós temos agora e nos achegamos até Ele, nos rendemos diante dele, Ele vem, né, em nossas vidas, o que é que Ele faz? Traz essa justificação. Sim. Que nos livra da ira de Deus. Que nos livra da ira de Deus e nos tira, a própria palavra diz, né? Jesus, Ele nos tira da morte
para a vida, da condenação para a salvação. Né? Então, essa justificação de Cristo é uma vez por todas. Sim, né? sim. Então, fomos justificados uma vez por todas, né? Em relação a resolver o problema do pecado em que Jesus nos justifica diante de Deus. Né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso, mais subjetivamente, as consequências da geração caída, elas estão o tempo todo, né? Os estragos que o pecado fez na nossa vida, infelizmente, ainda está. E a nossa carne, ela ainda está dentro de nós. Milita, né? Ela luta. Na verdade, nós temos 3 inimigos. O diabo, a carne, né? E o mundo, né? Nós também, né? Então, e às vezes, dos 3, o mais difícil de lidar é a carne, com a gente mesmo. E aí, dentro disso, onde entra o processo de santificação. Eu costumo dizer que de todas as idolatrias que eu mais cometo é a idolatria contra o Deus Flávio, a favor do Deus Flávio. Eu achei tremendo o dia que você ministrou sobre isso. Dentro da pregação, acabou citando isso, porque é fato, né? Às vezes eu sou um Deus na minha vida, né? E eu acabo deixando Deus porque eu quero tomar as minhas decisões e é difícil. É isso que atinge subjetivamente, né? E aí, dentro disso, só fechando nessa parte, é aí onde a gente vê que as duas coisas precisam estar juntas. Sim. Justificação e santificação, elas estão juntas, né? Eu sempre lembro de Jesus, quando fala muito sobre oração, ele sempre usa o termo vigiar, né? Junto. Vigiando e orando, vigiar e orar. Então, como vigilância anda junto com oração, justificação anda junto com santificação. Fomos justificados, fomos salvos, agora eu preciso o quê? Estar nesse processo, que é contínuo. Contínuo. Né? Eu acho que a salvação ali, né? A graça do Senhor alcançando e salvando o homem, né? O homem nasce de uma hora para outra, mas a santificação é um processo, né? Então a gente não pode confundir salvação com santificação. Exatamente. A salvação ela acontece um piscar de olho, aquele dia que você teve aquele estralo e falou assim: nossa, Deus é bom, Deus me ama. Mas a santificação ele passa pelo homem também, né? Sim. Não o homem como responsável 100%, porque é a graça de Deus que vai trabalhando em nós, a gente vai ver isso para frente, mas o homem precisa assumir essa responsabilidade de dizer não, né? Dizer não. Vamos lá, o que é a santidade? Vamos partir do princípio, da onde tirou essa palavra, né? Como é que isso veio à tona, né? Alguém inventou isso? Como é que é a santidade? Santidade vem de Deus. É um atributo de Deus. Atributo de Deus. É na essência dele, né? Ele nos fala que vocês sejam santos como eu sou. Né? Então, se ele nos gerou, se ele nos santificou, se ele nos resgatou, hoje nós somos filhos. Então, como filhos, a gente precisa pegar os atributos do Pai. Sim, né? Dentre eles a santidade, né? Pois é. Mais alguma coisa, já? Você quer acrescentar? Eu penso muito nisso. Se a gente consegue entender, né, a santidade de Deus, que Deus é santo, a gente vai conseguir entender até o porquê da justiça dele. Sim. A gente vai conseguir entender por que ele nos disciplina como filhos, né? Em Hebreus, o autor de Hebreus menciona que Deus nos disciplina, né, como um pai que ama um filho, para que sejamos participantes da sua santidade. Então, qual o objetivo da santificação em nós? Porque da correção, da disciplina de Deus em nossas vidas. E ele o faz por amor, para que sejamos participantes da sua santidade. Então, quando a gente contempla a santidade de Deus, Deus é santo. Sim, a gente vai entender o porquê da justiça, o porquê do julgamento, né, que virá o julgamento final. A gente vai entender o julgamento que houve também com o povo de Israel no Antigo Testamento, porque Deus é santo, e ele sendo santo, ele quer que nós, como seus filhos, como Carmelo falou, sejamos santos também como ele. Então, santidade é um atributo de Deus, faz parte dele, é a essência dele. Vocês já imaginaram o mundo sem o conhecimento desse atributo de Deus, como seria? Sem as leis, né? Sem as leis que regem todo o Antigo Testamento? Meu Deus. As leis, se a gente pensar bem, as leis dos homens são baseadas nas leis de Deus. Sim. Então, se não tivesse as leis de Deus, eu acredito também. Como é que fala lá? O mundo é formado pelas leis judaico-cristãs, não é isso? Essa é a forma certa de falar, né? Todo o Ocidente, Europa, tá tudo ali, né? Baseado nessas leis, nessas coisas de Deus, né? Tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento. Né? Até nosso calendário ocidental, né?
baseado até nisso também. Tá ali nos feriados, e tem alguns eventos ali que estão ligados a Deus, né? Sim. Olha só, então a gente parte de um princípio que a lei, ela não foi criada no Novo Testamento, ela foi criada na criação, né? Ela foi criada ali desde o Antigo Testamento, né? Em Levítico, Deus falou assim, olha, seja santo porque eu sou santo, e ali a gente precisa começar a entender, Deus exige santidade, não é algo que mudou, Deus não mudou de ideia. Não, eu gosto até dessa frase aqui, ó, a Bíblia não diz, veja como você é, você precisa de santificação. A Bíblia diz, veja como Deus é. Ele exige que você seja como ele é. Pois é. Porque se olhar para mim e realmente de mim mesmo, eu não vou conseguir levar uma vida santa. Não consegue. Não vou conseguir. É por meio de Cristo, por meio da graça, por meio do Espírito Santo que está em mim, que vai me possibilitar. Já começa até do próprio fruto do Espírito, né? O Espírito Santo está em mim, ele vai gerar o seu fruto. E a prática desse fruto, das 9 qualidades do fruto do Espírito, já vai me levar a uma vida transformada. Sim. Uma vida mais santa diante do Senhor, né? Então, o Espírito Santo em nós é que vai nos ajudar, nos capacitar a realmente vivermos uma vida de santidade. Então, a gente olha para Deus e a gente deseja ser como Ele, porque Ele é o nosso Pai e eu quero ser parecido com Ele. Glória a Deus. Né? Em Romanos 8, vocês me permitem abrir? Né? Olha só. Versículo número 29, 8, 29. Tá fresquinho aqui, porque eu preguei isso alguns domingos atrás. E tá bem fresquinho aqui. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes ao quê? A imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus nos chamou para essa santificação para ser a imagem de Cristo. Né? E qual é a maior imagem de Cristo que nós temos? Qual é a maior imagem do nosso Senhor e Salvador? Um homem que veio à terra, o Deus que desceu à terra, viveu entre nós, habitou entre nós, foi testado sobre todo e qualquer tipo de pecado, né? E não houve nenhuma acusação sobre ele. Ele foi santo. Tremendo. Ele foi santo. E como homem. E como homem. Né? Então, assim, nessa parte aí, como homem. Eu acho assim que isso é um alívio. Né? Sabe por que a palavra diz isso e deixa muito claro para nós? Porque não tem como a gente dar desculpa. Não tem, não. Porque eu, talvez, não sou um assassino. Talvez não. Com certeza eu não sou assassino. Assassino... Você tinha dúvida, velho? Mas eu tava pensando... Não ia deixar passar, né? Mas eu tava pensando daquele texto, né? Que talvez a gente assassine algum irmão com a própria boca, né? Mas às vezes no coração, de forma emocional, às vezes a gente assassina alguém. Mas eu nunca matei ninguém. Mas talvez alguém que matou alguém possa falar assim, cara, ou teve a vontade de matar alguém, possa falar assim, e aí? Será que Jesus me perdoa? Cara, essa tentação que você teve, Jesus conseguiu vencer. Né? Talvez você tentou matar alguém, não estou falando do pecado consumado, porque existe perdão, pecado consumado também, mas talvez nos pensamentos, aquilo que você tentou fazer, Cristo foi tentado sobre todas as coisas e não houve acusação. Isso. Ah, não, olha, mas eu não consigo parar de falar mentira. Não, mas Cristo foi tentado também e ele venceu. Então, agora que você for tentado, você vai vencer também. Né? A gente tem as condições para isso. A gente tem o próprio Deus nos ajudando para isso. O Espírito Santo habitando em nós. Exatamente. Empecilhos, às vezes, são colocados nas vidas das pessoas. As pessoas se colocam muito empecilhos para se achegar a Deus, né? Só que a gente tem que entender que o Senhor nos recebe da forma que nós somos, né, naquele momento. Ele aceita, nos recebe, mas ele quer mudar a vida da gente. Exatamente. Quer transformar. Nós não podemos continuar do mesmo jeito que nós entramos. Tem um livro muito bom, o título é exatamente Ser Simplesmente Como Jesus. Aí ele fala, tem uma parte do livro que ele fala assim, Deus te ama como você é, né? Mas ele quer que você se torne semelhante ao Filho dele, simplesmente como Jesus é. Olha só. Então Deus nos ama e nos amou ainda sendo pecadores, sujos mesmo. A gente chegou para Deus, né,
em pecado mesmo, vivendo na prática do pecado. E ele nos justificou, nos regenera, nos salva, mas agora ele quer o quê? Que sejamos transformados para nos assemelharmos simplesmente como Jesus é, e, aliás, nos tornarmos simplesmente como Jesus. Né? Como você falou, já está na criação, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sempre foi o desejo de Deus, que nós fôssemos semelhantes a ele. Glória a Deus. Como filhos amados, sempre, né, parecidos com o Pai. Essa santidade está disponível para nós na graça. Uhum. Ela está disponível, a gente pode ter acesso, né, ao próprio texto que a gente leu lá, né, que esse Deus de Tessalonicenses 5, esse Deus nos santifica. Esse Deus está disponível, é só a gente buscar por essa santificação e a gente consegue viver segundo a graça e a vontade do nosso Deus. Exatamente. Então, santidade é isso. Santidade é um atributo de Deus, é aquilo que já estava na lei, exigida na lei, está na graça, e a gente passa por esse processo de transformação, né? Então, precisamos viver em santidade. Né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Né? Então, partindo pelo princípio, né, dois conceitos básicos aí. Primeiro conceito, separação. Quem quer falar sobre separação? Sobre a questão de sermos separados por Deus para viver para Ele? Realmente é isso que nós temos que viver. Nós estamos no mundo, a palavra nos fala, mas não pertencemos a ele, né? Estamos aqui, mas a nossa morada não é exatamente aqui, né? Então, a gente ainda luta com nossa carne, como a gente já falou, a gente ainda sofre por causa do pecado dentro da vida da gente, porque a gente quer ser santo, a gente quer ser separado, só que a carne muitas das vezes nos puxa para trás. E é uma luta constante e cansativa às vezes. Não é verdade? Então, tipo assim, a gente entende isso daí, mas quem é cristão de verdade, quem teve uma experiência com Cristo, mesmo se ele cai, ele entende que tem alguém que nos justifica e ele quer continuar nesse processo de santificação. Sim. E essa separação do mundo. O que é separação do mundo? Eu vou me morar numa roça sozinho, sem ninguém perto. Não é isso. Quem dera se fosse fácil assim. Tem já na história do cristianismo, tem alguns monges, algumas pessoas que adotaram esse costume, acharam mais fácil. E realmente, se você ficar separado do mundo, fica mais fácil, com certeza ser mais santo, vamos dizer assim. Mas não 100%. Mas não 100% também não. Você vai estar convivendo com a sua própria carne, os outros integrantes da turma, né? Então, assim, o desafio é ser santos no meio da sociedade corrupta. E dentro dessa sociedade, Deus ele já dá alguns exemplos para nós de separação. Né? Deus ele traz o sábado para nós, né? Que já separava o seu povo. Na verdade, Deus ele coloca o sábado ali, ele já coloca todas essas leis já como limites para o homem, né? Mas olha, para mim o sábado tem muito a ver com o dia do Senhor. Se Deus não tivesse criado o sábado, o homem ia trabalhar 7 dias por semana, ia cuidar das suas coisas, o povo não estava nem aí para Deus. Né? Então, assim, Deus já criou o sábado, não, isso aqui é descanso. Só que descanso não é do seu descanso, descanso é em mim. Isso. É descanso em mim. Então Deus ele já cria o sábado, Deus ele já cria o templo, Deus ele já chama Arão e seus filhos para uma separação específica. Como sacerdotes. E chama hoje o povo de Deus. Né? Hoje nós somos separados. Antes ainda, né? O próprio Israel era a nação escolhida por Deus para ser o povo separado das outras nações, né? E hoje na nova aliança nós, né? Sim, com certeza. Então, assim, esse conceito, né, esse primeiro conceito de separação, tem que ser muito, muito, muito claro para nós. O povo de Deus precisa ser diferente. Sabe o que mais me chateia hoje, irmãos, abrindo um aspas aqui, ou parênteses, é que as pessoas estão vindo para a igreja, mas a igreja não está separando o mundo. E esse é um desafio para nós hoje, como pastores, como líderes, né? Como aqueles que estão discipulando o povo do Senhor. Precisa haver uma separação clara entre o cristão e o mundo. Quando eu falo igreja, eu estou falando assim, cara, o cara é cristão no seu trabalho? Existe essa separação? Antigamente eu falo recentemente, quando
pai, 20 anos atrás, quando eu tinha ali meus 18 anos de idade, vamos pôr um pouquinho mais, 30 anos, meus 8, 10 anos de idade, você sabia quem era crente, você sabia quem não era. Verdade. Você sabia, hoje tá todo mundo com a camisa escrito Jesus, e tem igreja que tá tocando Jota Quest no seu altar, achando que tá tudo normal. Né? Aconteceu isso, eu vi essa semana, né? Aconteceu isso esses dias para trás. Coloca lá a banda do mundo, Jota Quest, tem gente tocando Green Day? Não, como é que chama? Aquela do... eu não vou saber a música, não. Canta aí um pedacinho. Eu tô tentando cantar. Eu mal sei cantar em português, vou cantar em inglês, tá? Tipo assim, então não tem mais separação. Sim. A gente não consegue. Antigamente, um cristão tinha crédito em qualquer lugar. Sim. Você é crente, que não pode comprar aqui, depois você paga. Exatamente. Hoje tá terrível. Bem dentro do que o Carmelo começou a colocar. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Ou seja, a gente não compactua com as coisas pecaminosas deste mundo. Quando eu falei de uma sociedade corrupta, não é nem questão política, não. É a corrupção do pecado mesmo, a transgressão da vontade de Deus, a desobediência a Deus, né? A santidade, a gente tem visto aqui, ela tem que ser uma conduta nossa. Ela tem que fazer parte da nossa essência, como ela faz parte da essência de Deus, né? Sim. Então, o que é que acontece hoje, dentro do que vocês, né, mencionaram? Muitas vezes, como cristãos, nós estamos colocando o quê? O mundo para ser nossa conduta, para ser nosso padrão. Para a gente se assemelhar, usar muitas coisas do mundo de exemplo para nós, e como você falou, isso é ao ponto de igrejas, muitas vezes, trazer coisas do mundo para dentro da igreja, vamos atrair os jovens, aquela coisa toda. Gente, nós não precisamos desse tipo de coisas para atrair ninguém, a gente atrai as pessoas, nem somos nós que atraímos ninguém. Cristo atrai as pessoas para Ele, através da sua palavra, vivendo a vida com Cristo, né? Vivendo a palavra do Senhor como ela deve ser vivida, que as pessoas serão atraídas. Como você falou, as pessoas vão identificar quem é crente, quem é cristão, quem não é, pela conduta, pela forma de falar, pela forma de agir. Sim. Né, pelo comportamento no trabalho, pelo comportamento na escola. Então, vivermos a nossa vida o quê? Não alinhados com a conduta e a forma como o mundo vive, mas viver nossa vida alinhados ao prumo de Deus, que é a palavra de Deus, né? Então, a gente vê assim, eu pegar um exemplo aqui do prumo, né? O prumo é aquela ferramenta, né, que os pedreiros usam para alinhar as paredes. A nossa vida, ela tem que estar alinhada ao prumo de Deus, que é a palavra dele, que alinha a nossa vida segundo a vontade dele. Então, é a Bíblia que diz como eu devo ser, é a Bíblia que diz como deve ser meu comportamento, é a Bíblia quem diz quem eu sou. Sim. Né? Então, eu tenho que viver de acordo com o que a Bíblia diz, não com o que o mundo fala, não com o que o mundo exige, não com o que o mundo coloca. E normalmente hoje o que mais tem se procurado é vida boa, né? A gente quer ter Cristo, mas antes de Cristo a gente quer ter todas as coisas antes. Cristo é o plus da vida, né? Eu tenho aqui, ó, vem pra cá que você vai ter um monte de coisa e depois você tem Cristo. Né? E de Cristo é depois. Então, assim, a gente tem que entender e mostrar para os nossos irmãos, até mesmo para nós mesmos, que santidade é o que nós devemos buscar. Separação. Nós somos separados do mundo. Separados do pecado, separados das coisas que não agradam ao Senhor. Isso, justamente, né? Então, assim, então tudo que a gente faz e agride e prejudica o próximo, nós não estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor, né? Então, mas quanto agride nós, né? Não só o próximo, mas nós também, que nos separa de Deus. Então, nós não temos que ser separados de Deus, nós temos que ser separados do mundo. E essa santidade não é só dentro da igreja. Não. É como o Carmelo falou logo na primeira palavra dele, né? Na introdução ali. Santidade é algo diário. E diário em todos os lugares. Porque, infelizmente, a gente também vai ter aqueles cristãos que vivem de máscaras. Eu coloco uma máscara para eu ir para o trabalho, outra máscara para eu ir para a escola, outra máscara para eu estar na igreja, outra máscara para eu estar dentro de casa. Ou seja, são várias identidades em uma só. Crente sem caráter. Né? Então, na igreja é uma coisa, na escola é outra, no trabalho é outra, na academia é outra. Né? No local, em casa vai ser outra pessoa totalmente diferente. No Instagram.
Nem rede social, Jeová né? Vai do céu. colocar também outra identidade. Então, assim, nós precisamos sermos semelhantes ao Senhor, né? Buscar uma vida de santidade e termos essa conduta santa em todo o nosso proceder, como Paulo fala, e em todo lugar, Sim, né? E em todo lugar. glória a Deus, né? O próximo conceito, separação e semelhança. Que conceito é esse? O que vocês me dizem sobre semelhança? Nós Semelhança, a gente nos tornamos filhos, né? semelhança até que a gente acabou falando muito aqui já, Pois é. né? Nós nos tornamos filhos de Deus. Deus nos regenerou. Deus nos comprou. Né? Ele hoje é nosso Pai. E nós precisamos parecer com Ele, né? Com os atributos dele, com o caráter dele, com o jeito dele, em todas as áreas, igual você falou, e diariamente. Né? Basicamente é isso. E eu, assim, isso tudo que nós falamos, eu escrevi até aqui do lado, somos carnais, mas com natureza do céu, Aleluia, dentro de nós. Amém. Nós somos carnais, não em que dizem que nós andamos pela carne, nós somos carnais em questões que lutamos com o pecado ainda hoje, mas a natureza do céu está dentro de nós. Sim. E isso eu acho que essa questão de ser semelhante a ele, a gente cai num pequeno problema. Eu não sei onde está o erro. Eu não sei se o erro está nas pessoas, ou se está tanto na liderança, ou se está aonde que está esse erro. As pessoas, elas se espelham muito no homem, né? Elas querem ser igual ao homem. Tipo, eu quero ser igual ao meu pastor, eu quero ser igual o líder de louvor, eu quero cantar igual o líder de louvor, eu quero vestir a mesma roupa que ele veste. Isso é ruim? Não é ruim. Paulo fala isso, olha, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe? Mas aqui a gente vê as coisas boas do apóstolo Paulo, mas com certeza tinha coisas ruins. Né? Teve algumas brigas, algumas coisinhas lá, e dentre outras, os irmãos que estão ali sabiam discernir isso. Hoje, o maior desafio é que a referência de Cristo e de Deus está indo embora para ter referência de homens. Aí é difícil ser semelhante a Deus. O objetivo, né, do Senhor em nossas vidas é que Ele esteja vivendo em nós de tal forma que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Isso. Olhar para você e ver a imagem de Deus refletida na sua vida, olhar para você, olhar para mim, olhar para nós como cristãos e ver a imagem de Deus refletida em nós, né? E nisso, muitas vezes, dizer assim, eu também quero ser como essa pessoa, não então tá eu errado. também vou seguir a Cristo, eu também vou pegar os exemplos bons. Quantos exemplos bons meu marido, né, o Regi, eu sigo. Sim. Eu pego coisas boas dele e começo a seguir. Sim. E por aí vai, as pessoas vão convivendo com a gente no dia a dia, né? E vão adquirindo esses hábitos. Isso é bom, isso faz parte. Sim. O fruto do Espírito, né? A gente começa a praticar o amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a mansidão. E a gente está tão cheio do fruto e a gente está praticando. A gente está o quê? Contagiando outros que também querem. Eu também quero ter essa alegria, eu também quero ter essa paz que eu vejo em você e por aí vai. Né? Então, o que é errado é quando as pessoas estão idolatrando a figura do homem. Aí onde está o erro, né? Agora, admirar e pegar bons exemplos e começar também a adotar para o seu comportamento, isso não é errado, né? Quando eu vejo um pregador que está pregando o que eu gosto e começa a seguir algum pregador, a primeira pergunta que eu faço, o que esse cara está lendo? Porque eu não quero viver do que ele somente está ministrando, mas eu quero viver do que ele está lendo, porque quando atrás da fonte, né? Eu quero saber qual que é a fonte. Então, o que falta para nós como cristãos e alguns irmãos, ter essas referências que tem que ter. Cadê a fonte? Cara, por que você vive desse jeito? Né? Por quê? Porque aí a gente começa a formar cristãos, né? Seguidores de Cristo, não seguidor do pastor. Isso. Né? Eu posso me espelhar no pastor, mas eu sou seguidor de Cristo. Eu faço aquilo que Cristo quer que eu faça, né? E vocês já repararam que a igreja hoje, muitas igrejas, é muito dependente do pastor? É muito dependente, talvez, do líder de louvor. Isso aí, gente, eu estava refletindo, isso aí é um pouco perigoso. Porque se a gente olhar o outro lado da moeda sobre esse assunto, de semelhança, de espelhar, eu gostaria de ser igual, fulano, ciclano, no catolicismo, vamos dizer assim, como que funciona, né? Tem o Papa lá em cima na janela e o povo lá embaixo, né? E, infelizmente, se a gente prestar bem atenção
quem tem mais anos de igreja percebe isso, já viu isso acontecer, que esse tipo de costume a gente trouxe para dentro também. O quê? O pastor tá lá em cima, o altar inclusive está sempre um pouquinho mais alto do que as ovelhas embaixo, vamos dizer assim, entendeu? E acabamos, às vezes inconscientemente, adorando. Acabamos, né, querendo ser igual, que não sei o quê, porque um exemplo, tá. E se o fulano cair? Quanta gente leva? Né? Não, a gente já viu várias histórias, né? A gente já viu várias histórias. Ou então, quando muda de pastor, cidade, muda, vai para morar em outro lugar, muitos saem por quê? Né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, sim, respeitar o homem, respeitar a pessoa, a figura. A autoridade que Deus colocou ali, né? Os bons exemplos. Sempre me ensinaram, quando às vezes você vai em algum outro lugar que não é a sua casa, vamos dizer assim, sua casa, a sua igreja, vai, respeita tudo. O que tiver bom, pega, coloca no bolso, e o que não tiver bom, coloca no bolso furado do lado e deixa passar. Deixa embora. Acabou assunto, entendeu? Aquele exemplo também do peixe, né? O peixe que a gente come a carne e deixa os espinhos, né? Deixa os espinhos, né? Então a gente sempre tirar os bons exemplos. Agora, Paulo também, tanto quando ele fala isso, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele também está nos dizendo assim, né, você também tem que ter, de certa forma, você ser exemplo também para os outros. Tanto que quando ele fala para Timóteo, o que é que ele diz, né? Seja o padrão. Sede padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, no espírito e na pureza. Um jovem pastor, né? E ele já passa isso para ele, dele ser um exemplo, né, para os demais, né, nessas áreas todas. Nós também, claro. Né? Temos que ser exemplos. Agora, sempre colocando, não querendo jamais tomar glória para nós. Equilíbrio, no equilíbrio, não tomarmos glória para nós, né? Perceber, principalmente, né, vocês que estão na posição de pastor de igreja, perceber se alguém da igreja começa a trazer esse tipo de idolatria, né, já cortar, chamar, ensinar, educar com relação a isso, né? Eu acho que, assim, a gente entrou nesse assunto porque essa questão de ser semelhança, eu acho que o maior desafio hoje da igreja é ter esse equilíbrio, né? Porque polarizou muito. O bom cristão é aquele que tem tudo. Casa boa, carro. Esse cara, Deus ama demais. Esse cara é santo. Esse cara, talvez não. Talvez o cara só tenha o dom para ganhar dinheiro, entendeu? Tipo assim, mas talvez também. Não tô falando que não seja, né? Então, falando assim, é porque a gente precisa ter o exemplo humano, mas também tem que ver por trás disso que está acontecendo. Que tem que ser Cristo revelado ali, né? Isso. Então, assim, pra gente Só fechando aqui essa questão de semelhança, né? Eu penso assim, essa busca que a gente tem que ter. Eu vejo a vida cristã como uma escada, o processo de santificação como uma escada, em que cada momento a gente tem que estar subindo degrau após degrau. E sempre querer, né, nos assemelhar cada vez mais com Cristo e com o Pai. Uma das pregações de Jesus muito fortes quando ele estava aqui na Terra era reconstruir, reconectar o homem no relacionamento com Deus como um pai. Né, de entender, agora somos... Lembro tanto que Jesus falava do pai, né? Vós não sois mais escravos, né? Filhos, porque ele mostra para vocês o que tem que ser feito. Para restaurar esse relacionamento de nós com Deus, como ele sendo o nosso pai. E de nos assemelharmos com esse pai, né? Vamos pensar aqui, eu não sei se o Azaf ou os meninos lá, a Carmela, já brincaram com você, essa coisa de botar a mão de vocês assim e colocar a deles em cima e ficar medindo, dizendo assim, eu não vejo a hora de ficar igual. Né? E muitos filhos às vezes chegam, né? Eu quero ser como meu pai, aquela coisa toda. Então é um desejo muito dos meninos, né? Das crianças, né? Dizer assim, eu quero ser parecido com meu pai. Isso é muito bom. Quantas vezes a gente fala mesmo para as crianças, né? Para os pais, assim, nossa, mas esse bebê aqui é a cara de fulano, né? É a cara do pai, a cara da mãe. É essa referência que a gente tem que ter, de a gente ser tão semelhante, buscar essa semelhança tão grande com Cristo, que realmente as pessoas olharem para nós e identificar o Pai em nós. Né? Jesus sempre falava isso para os discípulos, né? Eu e o Pai somos um. E o desejo, né? A gente vê ali em João 15, ele falando muito disso, né? É vocês e nós, um só, junto com o Pai, né? João 17 também, ele fala muito disso também. É vocês sendo um e um em nós,
É muito lindo o que ele está ensinando para nós. Ele é um só com o Pai, né, e com o Espírito Santo também, porque é a Trindade. E agora querendo que nós também, nós somos parte dessa família. Glória a Deus, né? Eu penso da seguinte forma, né? Nós aqui não estamos livrando ninguém de não ser exemplo. Sim, com certeza. Né? Porque, querendo ou não, nossos filhos, ele quer ser igual o mais velho. Né? Então eu acredito a mesma coisa. Os novos irmãos que estão chegando, eles vão espelhar em nós. Com certeza. Né? Eu acredito que é o seguinte, para nós gerar filhos, eu acredito que a gente formar uma igreja madura, a gente conseguir trazer esse filho que não conhece Deus, que não sabe quem é, através do nosso exemplo, fazer com que ele se torne exemplo para alguém também. Eu acho que a maturidade da igreja, ela passa por esse propósito, né? Porque o novo convertido, gente, ele nem sabe quem é Deus. Ele nem sabe quem é Jesus. Ele está no processo ali de salvação e no início da santificação. Então ele vai olhar ao redor, como é que os irmãos estão se portando. Né? Até o jeito que senta, o jeito que lê a Bíblia, o jeito que prega, na maioria das vezes eles estão igual o seu pastor, né? E a gente precisa, assim, não tem problema com isso, mas que a nossa ideia do processo de santificação é fazer com que os nossos irmãos sejam maduros também, a ponto de fazer igual nosso filho, né? Nós tá falando aqui, né, Carmela, dos menininhos, você mostrou a foto desse pequenininho, falei assim, Carmela, pena que um dia voa, né? E é isso. É verdade. Né? E nossos irmãos também precisam voar. Nossos irmãos não podem ser dependentes, né, da convivência com os irmãos para serem santos. Os filhos da gente acabam imitando muitas coisas nossas, né? Eu lembro de uma vez, eu recebi uma amiga e eu estava dormindo, né? Esperando, descansando um pouco, enquanto essa amiga não ia chegar, né? Ia ficar hospedada lá em casa. E quando eu acordei, a Carol já tinha montado a mesa para o café da tarde, para a gente receber a amiga. Ela tinha uns 8 anos de idade. Que legal. Gente, igualzinho como eu costumo arrumar. Então, ela via sempre isso, eu arrumando a mesa, quando alguém ia tomar café conosco, né? Ou chegar lá em casa para se hospedar. Falar nesse negócio, eu gostei. Como é que chama? Qual? Não, aquele de mel lá. Soda. Agora soda, né? Só quando alguém de Campina vier pra... Não sei fazer, não. Tu vem lá de Campina Grande. Como é que chama? Sorda. Vem lá de Campina Grande. Não é solda, não, é sorda. Então, se você quiser comer um negócio... Os paraibanos, campinense plantão, mandem pra cá, que o povo aqui tá gostando. Já compartilha isso aí, manda sorda pra... Sorda pra cá. Isso, eu falo no nome mesmo. Manda sorda, irmão. Por lá, a consciência cristã que vem, ó, já compra os pacotes lá. Mas continua, já. Enfim, os filhos têm essa mania de imitar, né, os pais. Então, é isso da gente ser imitador, né, de Cristo. E o novo convertido também vai acabar imitando isso de nós. Sim. Por exemplo, uma característica daqui da igreja, né, uma coisa trivial, mas esses dias alguém chegou para mim e disse: convidei 2 meninas que estão chegando agora na igreja para tomar café, e fomos tomar café numa cafeteria, foi super legal. Por quê? Porque o pastor Flavinho fala direto essa questão de café. Né? Convida o irmão para tomar café na sua casa, convida alguém para tomar café na sua casa, já está virando uma cultura, né? Quantas vezes alguém chega para nos convidar aqui, né, uma ou outra assim, para tomar um café? Então, são imitações boas, né? Bons exemplos. Tem uma música antiga que eu lembro, agora lembrei, na minha adolescência, inclusive era na língua espanhola, que o cantor dizia: pai, me ajuda a ser igual você, porque o meu filho quer ser igual a eu. Forte. Uau! Exato. Né? Então, se é isso, gente. Vamos lá. Quais são os meios dessa santificação? Como a gente alcança essa santificação? Porque às vezes existe vários meios, várias formas. Tem pessoas aí que estão sacrificando animais até hoje, né, para querer ser santos. Tem, irmão. Sabe? Tem gente dando dinheiro para querer ser santo. Né? E quais são esses meios de santificação que a gente pode aqui, né, partindo para nossa conclusão? Tem grupos aqui até hoje, né, que se autoflagelam. Sim, justamente, né, buscando essa perfeição. Né? E aí, como buscar essa santificação? A primeira e a mais básica, a mais importante é o sangue de Cristo. Né? Através do sangue de Cristo. Pelo que ele fez por nós, né, ele nos deu acesso a essa santificação. É reconhecer isso, né? Claro, temos que reconhecer. Aceitar o sacrifício, reconhecer como o único, suficiente salvador das nossas vidas, né? E isso nos traz todos os benefícios de Deus,
né? Todo o caráter, todo o amor, todo a benignidade dele, a misericórdia, o perdão e a santificação também, o ser santo, né? E Deus, ele vem com tudo através do sangue dele em nós. Aceitar o sangue de Cristo é quase que a gente reconhecer quem nós somos, né? A gente bate de frente com Jesus, olha nos olhos, na face de Deus, de Cristo, e fala assim, gente, eu sou pecador demais. Pela perfeição dele, pela santidade dele, isso tudo, a santidade dele, nos traz uma revelação plena de quanto nós somos miseráveis. Miserável homem que sou. Verdade, Miserável homem que sou. É verdade. Né? E aí Deus... Engraçado que Deus ele é tão bom para conosco que ele não revela 100% de quem nós somos, né? Paulo fala, né, da gente sempre trazer a alegria da salvação para dentro do coração. O que seria isso? É o reconhecimento, né, e sermos gratos, a gratidão que vai trazer essa alegria por sermos salvos, porque a gente não merecia. Não merecia. Né? É um justo, uma pessoa que nunca pecou como Cristo. Ele passou por tudo que passou por nós, né? E o seu sangue derramado ali até o último. Todas as vezes que a gente lê, né, sobre a crucificação, né, nos evangelhos, todas as ceias, exatamente é para isso, para a gente trazer a memória, até que ele venha, né, a gente trazer a memória o que ele fez por nós, para revelar isso, né, a miserabilidade que tem em nós, o pecado que nós tínhamos, a vida que nós tínhamos e o quanto ele nos amou de nos justificar. E através do seu sangue, né, trazer essa justificação, regeneração para trazer a santificação. Trazer a memória não é trazer as coisas boas que Cristo fez, né? Cura. Cara, não é isso. Isso são obras, isso é aquilo que Deus fez. Trazer a memória é isso que a Jás falou. Aquela cruz era minha. É essa memória que a gente tem que ter. Era minha, tomou nosso lugar, né? Muito específico. Porque senão a gente fica muito ligado às coisas que Deus nos dá. Cura, né, comida, livramento, não é isso. Consequência da misericórdia dele, mas o básico é o perdão dos nossos pecados. Porque 10 leprosos foram curados. Um só volta. Entendeu? Os 10 receberam a bênção. Os 10 receberam a bênção. Imagina, naquela época, o que era ser leproso e o que é ser curado da lepra. Tinha um lugar, uma cidade para ele. Deus, a pessoa ia assim, eu sou leproso, tô chegando. Tu imagina teu corpo se degenerando todinho, se decompondo todinho, e de repente você tem a saúde de volta, você volta para a sociedade, você pode voltar para sua família, para seus filhos, você pode abraçar de novo seus filhos, você pode voltar à comunhão de novo da sua família, voltar à vida da sociedade. Gente, era algo assim, né? Todos os milagres foram maravilhosos, né? Mas assim, a gente pensar no que era ser leproso e o que é ter sido curado. E um só volta para agradecer. Por isso que o olhar para Cristo, receber disso, a santificação, ela passa por esse processo de identificação com Cristo na cruz. Né? Receber esse sangue e receber esse sangue para uma vida eterna. Está ligado à vida eterna. E entender que esse sangue é suficiente, foi suficiente e ainda é suficiente. E será suficiente uma vez por todas, né, pelo pecado da humanidade. Porque, como você falou antes, Jesus veio, foi tentado em todas as coisas, só que não foi achado o pecado. Então o sacrifício foi puro, imaculado, perfeito. Glória a Deus. Então, esse poder do sangue de Cristo, ele nos liberta para sempre, certo? Mas tem um perigo nesse para sempre, né? Que é o quê? No sentido da graça barata. Da graça barata. Né? Já estou salvo, então vou pintar e bordar, como diz o outro. Não é isso. Eu não sei se eu choro agora, se eu vou rir agora, ou se eu choro depois, porque muito claro para nós aqui, bem resumido. Mas uma coisa que o Douglas, né, nosso amigo que está ali, falou, né, antes da gente começar aqui, é que se realmente a gente tem esse entendimento de quem Cristo é, a gente vai querer viver uma vida de santidade. A gente não vai querer viver esse evangelho barato. O fato da gente, né, e esse é um entendimento muito forte, gente, o fato da gente entender que estamos salvos para sempre, é o quê? A garantia de nós querermos estarmos cada vez mais com esse Senhor. É de queremos mais estar com esse Deus. Vamos pegar de novo um exemplo de Raabe.
Raabe, ela não queria, é muito claro isso, né? Pelos resultados que vieram. Ela não estaria na lista dos heróis da fé se ela só queria apenas ser salva de não morrer junto com todos ali em Jericó. Ela realmente queria Deus na vida dela. Ela contemplou quem era Deus, ela queria Deus na vida dela e ela permaneceu com este Deus. Então, uma coisa que o Douglas falou, né? É permanecermos na vida de santidade, por quê? Porque a gente quer estar com esse Deus. O próprio apóstolo Tiago vai dizer isso, né? Você tem fé? Mostra suas obras. Que eu te mostro a tua fé. A tua fé, as tuas obras estão muito conectadas com a tua fé. Não porque eu sou salvo pelas obras, de forma nenhuma. Mas aquilo que eu creio, né, por eu sou salvo, eu pratico tais obras. Né? Eu não pratico tais obras para ser salvo. Né? E isso é complicado. Eu pratico porque sou salvo. Aqueles que se confiam nessa graça barata, eu tenho plena convicção de que não conhecem a Deus. Estão dentro da igreja, canta louvores. Apagar o grito da consciência. Justamente. Não, eu sou um crente, estou na igreja e tal, é legal ser crente, mas se vive uma vida pecaminosa, desonrando a Deus, uma vida que não glorifica a Deus, não, tranquilo, cara, não conheceu a Deus. Se a pessoa tem o Espírito Santo, não tem como não saber o certo e o errado, e ele tá lá dentro, vai pulsando. Por falar em Espírito Santo, né? Outro meio de uma obra, né? Aí, ó. O meio. Vamos falar um pouquinho desse meio de santificação através do Espírito, né? Ele habita em nós, ele está em nós, e esse processo parte dele também, né? Que aqui fala como um meio, né, de santificação interna. Porque nós somos templos do Espírito Santo. É outra coisa, né? Nossa, é tanta coisa pra gente falar, dá vontade de falar. Mas imagina só, que privilégio nosso. É o próprio Deus vindo habitar em nós. Gente, Deus está habitando em nós. Nós somos santuários do Deus Altíssimo. Através do Espírito Santo, é Deus habitando em nós. Mais um motivo para eu querer ser santa. Mais um motivo para eu querer estar longe do pecado. Mais um motivo para eu querer, né, não viver a graça barata. Né? Mais um motivo de eu querer me assemelhar cada vez mais com o Senhor. Então, esse Espírito Santo que habita em nós é que vai me ajudar, que vai trabalhar, né, no meu interior, de forma interna, para que eu viva essa vida de santidade. Né? Então, a santificação, como fala aqui, a santificação pelo Espírito é muito ligada, né, desde a nossa conversão. Eu lembro do Regi pregando aqui, acho que foi um ano passado, e ele falando assim, sobre ouvir a voz de Deus. Ele disse... Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Não precisa levantar a mão, né, e tal. Mas quem já ouviu a voz de Deus? Às vezes você diz assim, eu nunca ouvi a voz de Deus. Se você hoje está aqui, se você é cristão, você já ouviu a voz de Deus, porque quem primeiro fala conosco para a gente se converter é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, já na nossa conversão, né, já vem esse processo da santificação, e aí o Espírito Santo habitando dentro de nós vai gerar essa santificação em nós. Né? Eu tenho um texto que, sabe aqueles dias ruins, aqueles dias que você acorda meio ruim, que você fala assim, meu Deus, o que eu faço? Eu tenho um texto que é batata. Batata, nem sei se o povo usa isso, que é bom. Eu ainda uso. Batata também. João capítulo 14, quando Jesus vai falar sobre o Espírito Santo, né, ele fala o seguinte, olha, se vocês me amam, obedece os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O versículo 17 é o que eu amo. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia! Sabe, sim, o dia que eu tô mal, é esse texto que me fortalece. Cara, eu tenho o Espírito Santo. O mundo não conhece, o mundo não sabe, mas eu sei. Ele está comigo, ele vai me conduzir, ele vai me dar sabedoria, ele vai... Então, esse processo de santificação, não queira se santificar sozinho. É aquela velha história, para de fumar fumando. Não tem como. Para de pecar pecando. Não tem. Sozinho você não consegue. É obra do Espírito. E aí, onde a gente vê, né, que Deus ele não só manda a gente ser santo, mas ele nos dá os meios para sermos santos. Com né? certeza. E aí vem o terceiro meio, né? Que é a santificação pela palavra de Deus, que são o que agora? Os resultados externos. Agora vai ser o que? O meu comportamento transformado e mudado. Porque se
não tem como a pessoa conhecer a Deus e continuar do mesmo jeito. Não tem como a gente conhecer a Deus, ter um encontro com Deus e continuar com a vida do passado, né? Paulo, ele fala, né, para nós passamos a ser o quê? Novas criaturas. Sim. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, o que ele está nos ensinando? Olha, o que era do passado, o pecado, a vida da prática do pecado vai ficar para trás. E agora você vai ser uma nova criatura. O comportamento tem que ser comportamento diferente. exatamente vai ser transformado. Então, aí onde a gente chega assim, num ponto muito importante na questão de santidade. Né? Essa santidade precisa ser externada com o nosso comportamento. Então, Sim. a forma de nós externalizarmos a santidade é através das nossas atitudes. Tem que ser colocado em prática. Isso. E aí vai entrar o quê? O nosso falar. Sim. O nosso pensar também. Porque muita coisa acontece aqui, né? Com certeza. É a mente. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo né? que é digno. Exatamente. Então, o nosso pensar deve ser santo, o nosso falar deve ser santo, as nossas atitudes devem ser santas, né? Deve haver santidade em todo o nosso ser, como pessoa, né? Então, lógico que é um processo, e muitas vezes a gente vai pecar, porque infelizmente, ainda somos pecadores e vamos continuar pecando até morrermos ou Jesus voltar. Mas aí já vem também, né, a promessa de Deus, né? O desejo do Senhor, não filhinhos, não é que vocês pequem, né? Mas se pecar, tem um advogado diante do Pai, que é Cristo Jesus, né? E 1 João também, 1,9, né, fala, né? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Então, a gente peca, mas aí quando a gente peca, esse Espírito Santo que está interno, está em nós, ele realmente nos ajuda e nos mostra, nos convence desse pecado. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou me acomodar neste pecado? Não. Aí eu vou confessar este pecado ao Senhor, vou me arrepender do que fiz, confessar e pedir perdão. E se foi algo contra o meu irmão, eu vou também pedir perdão para o meu irmão. Então, agora sim, somos santificados pela palavra, porque a palavra nos diz o que fazer. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. E a gente precisa entender como ler o Novo Testamento. Né? Só para os irmãos entenderem que o Novo Testamento ele é dividido em 4 partes. Os Evangelhos de Cristo, Atos dos Apóstolos, que foi a fundação da igreja, as cartas à igreja, né? As cartas dos apóstolos, Paulo, Pedro, João ali, né? E Revelação, Apocalipse. Muitos irmãos, eles querem evangelizar o mundo usando as cartas do apóstolo. Evangelizar o mundo é evangelho. Uhum. Se você quer pregar para alguém, mostre Cristo. Uhum. As cartas é doutrina, né? Doutrina. Para o próprio cristão. As cartas do apóstolo Paulo e do João, né, Pedro ali, são doutrinas para a igreja. E sempre começa... Todas as cartas são divididas em 2 partes. Primeiro, o apóstolo está sempre falando de doutrina. Segundo, prática. Conduta. Se a gente chega ali, né, de Gálatas, Efésios, 1 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, né, Tito, Filemon, a gente vai ver instruções práticas, Tiago, só prática, Judas, doutrina, igreja, João, 1ª, 2ª, 3ª João, 1ª, 2ª Pedro, só condutas diárias, né? A gente vê e doutrinas, né? Doutrinas e condutas diárias, mas coisas assim práticas do dia a dia. Né? E quando a gente chega, por exemplo, em Hebreus e em Romanos, aí são os livros teológicos, né? Aí é para bananar a cabeça de muita gente. Tem um pastor que disse que pregou 40 anos em cima de Romanos na igreja dele, ainda faltou falar. E falta. Meu Deus, Romanos. E com certeza devem ter ficado muitas dúvidas ainda, né? Eu tenho um livro ali de mais de 1.300 só de Romanos, 1.300 páginas só de Romanos. Você vai ler, e o teólogo era daqueles antigos ainda, difícil de ler, só Jesus. Vai. Mas essas cartas, gente, elas são muito práticas do dia a dia, né? Se você quiser aprender como se portar, falar, ouvir, pensar, cartas dos apóstolos vai ensinar ali para nós qual é a conduta do cristão. Eu sou um cara meio suspeito de falar, né? Eu tava rindo com o Carmelo hoje mais cedo, né? Eu tava rindo aqui, que é raramente os irmãos me verem pregando no Antigo Testamento, né? Eu falei, quase nunca. Quase nunca. Mano, eu sou, porque eu sou apaixonado por eclesiologia.
Esse ano eu já li uns 4 livros só sobre igreja, assim, eu sou apaixonado pelas cartas, e assim, é maravilhoso quando a gente começa a entender sobre a igreja, né, aquilo que Cristo fez, aquilo que o apóstolo ensinou, né, temos que ler, pela palavra que nós temos direcionado, você confiar nessa palavra, crer que Deus vai fazer, e é dessa forma, né, vivendo segundo a graça do Senhor. Tem um texto aí? Para finalizar esse círculo, né, em Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. A segunda parte desse versículo diz o seguinte: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em você tanto querer quanto realizar ou agir de acordo com a boa vontade dele. Glória a Deus. Então, a coisa principal, ponha em ação a salvação de você. O que isso quer dizer? Ande, né, conforme os meus ensinamentos. Se comporte conforme o meu exemplo. Isso é colocar em prática o que ele nos ensinou. Né? Então, ponha em ação a salvação de vocês. Né? Glória a Deus. E isso é bom demais, gente. Isso é fundamental. Né? Isso, porque dentro do que a gente está falando aqui, desse terceiro meio de santificação, que é a palavra de Deus, é exatamente isso. É praticar essa palavra. Que é o que o Tiago fala, né? Sede praticantes da palavra, não somente ouvintes. Adianta eu saber, adianta a pessoa que tem vício no álcool saber que é isso que está estragando a vida dele, porque ele sabe. Ele sabe, claro, ele é doido para parar. Né? Ele sabe, mas não estão praticando aquilo que sabe, né? Parando, né? Ou buscando ajuda, na verdade, muitas vezes, né? Então, não adianta a gente conhecer a Bíblia. Quem mais conhece a Bíblia, gente? Diabo. O que parece, conhece de capa a capa. O que parece de morador de rua aqui pedindo as coisas. E falando de Bíblia, eu fico espantado. Eu fico assim, meu Deus. O que adianta? De que adianta a gente conhecer a palavra e não praticar, né? Aí eu queria, pastor, ler Efésios dentro dessa questão de conduta, né, de transformação de uma vida santa, no que Paulo coloca aqui para nós, de transformação de vida. Né? Efésios 4, a partir do 23, diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, que ele está dizendo, é muito prático, né, nessas cartas aqui. Com o seu, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Entendimento sobre não, né, guardar mágoas e ressentimentos, mas perdoar. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, se você roubava antes, agora você vai trabalhar honestamente, né? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, para imitarmos a Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é muito claro, né? Ele está falando aqui que as cartas, elas trazem coisas muito práticas para o dia a dia. Ele está dizendo, olha, aquilo que você era antes, você não pode ser mais. Você tem que mudar. Então, aquele que tem Cristo, a santidade vai fazer o quê? Ele vai ter uma vida transformada. Raabe foi transformada, ela deixou a vida de prostituição e idolatria, passou a ser parte dos heróis da fé, viveu uma vida de fé. Então, nós temos que ter uma vida transformada. E aqui ele vai destrinchando. Se você mentia, não minta mais. Se você andava em fofoca, não fofoqueis mais. Se vocês eram irados, com cóleras, com gritarias, agora não haja dessa forma, perdoe. Né? Ele diz assim para a gente se revestir agora de um novo homem, ou seja, um novo caráter, esse caráter de santidade, que ele próprio, o Espírito Santo, vai nos ajudar a exercitar. Né? Então, aquele que antes furtava, não furte mais,
né? Se antes você se comportava mal no seu trabalho, agora não se comporte mais. Se antes você costumava roubar alguma coisa do seu trabalho, levando para casa, porque ninguém ia perceber, agora você não vai mais fazer isso. Ou seja, Paulo está dizendo, aquilo que você fazia de errado, meu irmão, deixe. Agora você tem que se revestir de uma nova criatura, é um novo homem, uma nova pessoa. Então, é o que agora? É a santidade sendo externada através da nossa conduta e do nosso comportamento. Glória a Deus. Através das nossas atitudes, né? Glória a Deus. E isso tudo, no final, ele diz, ser depois o quê? Imitadores de quem? De Deus, é a fonte, né, da santidade. Como filhos amados que somos, nos parecer cada vez mais com o Senhor. Glória a Deus. Eu quero ler aqui também um texto, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Então, a palavra de Deus, ela é aquilo que nos vai fazer seguir segundo a graça e o favor dele. Amém. Né? Ela serve para isso. Né? Ela é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a instrução à justiça. Né? Amém. E a gente falar é fácil, né, irmãos? Falar sobre santidade é fácil. Talvez alguns irmãos falam isso, né? Falam assim, mas falar sobre santidade é fácil, eu quero ver praticar. Uhum. Eu ouvi alguns anos atrás, né? Qual é o segredo do sucesso? Isso eu gravei muito na minha mente. É algo simples, mas isso mexeu comigo. O pregador falou o seguinte: o segredo do sucesso é um passo de cada vez na mesma direção. Então a santificação é isso. Se eu quero chegar naquela porta ou até você, eu tenho que ir na mesma direção, um passo de cada vez, não é 10 passos, não é corrida. Uhum. O segredo. E todas as pessoas que teve sucesso na vida, você pode ver que tem história. Você mirou lá 20 anos para frente, 10 anos para frente, e foi um passinho de cada vez. Então, olha, hoje eu dou um passo aqui. Se eu quero ter sucesso na santidade, eu quero chegar à santidade, eu não posso dar um passo para a direita ou para a esquerda. Eu tenho que dar um passo para frente. O que Deus nos chama a fazer é perseverar. Perseverar. Né? Então, talvez teu irmãozinho que está fraco aqui, mas dá o primeiro passo. Hoje não. Hoje e nunca achar que já está santo demais. Porque nunca vamos aquele estar que está de pé, até não cai, Jesus né? voltar, né? Até a plenitude dos tempos. Justo. A gente nunca vai estar santo demais. Justo. Porque o que é que vai acontecer? Né? Quando, por exemplo, uma pessoa que está em processo de recuperação nessa área de viciado, o maior perigo não é quando ela está na casa. Não, quando ela está mergulhada ali no problema e está buscando ajuda, Uhum. e está vendo que e está pedindo ajuda. O pior momento é quando ela está se sentindo bem, quando ela acha que as coisas estão tudo bem e que ela já está recuperada. Facilmente cai novamente. Então, isso também na nossa vida com Deus, muitas vezes, se a gente achar, não, estou super homem, super mulher, bem santo, né? Sou um santão, aquela coisa vamos toda. te canonizar. Né? Aí é onde o perigo da queda. Né? Então, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, a cada dia eu tenho que buscar mais e mais essa santidade. E lembrando aquilo que a gente comentou, né, no meio do estudo, se eu me aproximo mais do que é perfeito, eu vou vendo mais imperfeições. Então, quanto mais próximo do Senhor, eu vou ver mais imperfeição ainda minha, viu? Né? E mais eu reconheço a graça. E mais a gente reconhece isso. E mais eu vou vendo que Deus mais desejo vou querer melhorar, né? Eu fui muito confrontada esses dias, né? Até tem uma pergunta aqui, diz assim, estou crescendo em santidade? Para a gente se perguntar, né? Sou mais santo hoje do que no ano passado? Sou mais santa hoje do que no mês passado? Tem que ser, né? Tem que ser. Na caminhada, dar um passo por vez. Eu tenho 38 anos de convertida, né? E aí eu fiz um curso recente de aconselhamento avançado e o curso é para treinando nossos conselheiros, né? É um treinamento para nossos conselheiros. Mas primeiro passa por nós, não tem jeito. A palavra, ela é assim, né? Ela passa primeiro por nós. Deus fala primeiro com a gente. Eu fui tão confrontada nesse curso, falei, meu Deus do céu, tem muita coisa que eu preciso melhorar. Jesus, tem muita coisa que eu preciso tratar aqui, é muita coisa para eu transformar.
E eu contando isso para uma pessoa, né, ela disse, se tu tá dizendo isso, 38 anos de minha filha, mas tem que ser assim. Isso, é um processo. Não é porque eu tenho 38 anos de crente que eu tenho que achar que eu tenho muita coisa ainda para melhorar, muita coisa que Deus precisa tratar na minha vida, muita coisa que ainda estou nesse processo de santidade, santificação. A boa obra que o Senhor começou em nós, Ele vai terminar até o dia de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então já, você vai viver até os 90, então tem muito aí. Tem muita coisa para Deus tratar. Muita coisa para Deus tratar. Muita coisa para Deus tratar. E Deus é misericordioso. E ao mesmo tempo eu fiquei feliz, né? Eu agradeci ao Senhor, disse, Deus, obrigada. Cheguei aos 50 anos e ainda percebo essas coisas todas aqui, que dentro de mim eu achava que estava até resolvido já, né? Já estava tudo resolvido ali, que estava bem. E o curso, né, era, nossa, Deus, era um confronto a cada dia, meu Deus do céu. E aí, ao mesmo tempo, agradecendo, Deus, obrigada. Glória. Porque aos 50 anos de idade, aos 38 anos de caminhada cristã, o Senhor me fez enxergar para que eu pudesse, né, ser tratada pelo Senhor e transformada em Cristo, mais uma vez, em alguns pontos e alguns processos, né? Então, a santificação é um processo, né? E tem como, Deus quer, e é assim que nós devemos viver, né? Acho que o que a gente pode encerrar aqui é com essa palavra: busque a santificação. Não perca a santificação nunca, né? A santificação revela a graça de Deus. Não a graça de Deus molda como. Não a graça de Deus barata vai deixar que nós vemos uma santidade falsa. É isso. Se alguém quer encerrar alguma coisa. Tá na benção. Tranquilo? Obrigado, meus irmãos. Você que está na minha aqui, Dogão. Você que nos acompanhou até agora, compartilhe, né? Se tem algum irmão aí que você percebe ou que ele tenha falado com você, já abriu o coração dele sobre santificação, passa esse vídeo para ele, né? Para que ele possa ali estar estudando junto com a gente, entender o que Deus tem para ele. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua história e até o próximo Discipule, em nome de Jesus. Amém. Amém.